Quando a gente fala em poderes paranormais nos animes, eu tenho certeza que a maioria de vocês deve pensar ou no Mob, de Mob Psycho 100, ou no Tatsumaki, de One Punch Man. Mas você já se perguntou quem deles venceria em uma batalha? Qual deles é o personagem mais poderoso e o paranormal mais poderoso dos animes? Eu sou o Marcos e sejam muito bem-vindos ao Estúdio Geek. Bom, para você que é novo e está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, antes de tudo, pera um pouquinho aí. Já começa deixando um like monstrão para estar fortalecendo o canal, porque eu garanto que o vídeo vai ser maneiro. Beleza, primeiro vamos apresentar os dois personagens. Acredito que a maioria de vocês deve conhecer e deve saber quem são, mas mesmo assim vamos recapitular. O Mob é o apelido de Shigeo Kageyama, o personagem principal de Mob Psycho 100. E a Tatsumaki é uma heroína do anime One Punch Man. Ela é a segunda no ranking dos heróis da classe S, ou seja, potencialmente uma das personagens mais poderosas do anime. O Mob é um estudante ainda do colegial, que ele, a princípio no anime ele apresenta alguns problemas de interação social, ele é um cara bem tímido e reservado, mas que é extremamente poderoso, sendo potencialmente a criatura viva mais poderosa do seu universo. Mas chega de enrolação, que eu sei que o que vocês querem saber é, afinal de contas, quem é o personagem mais poderoso e quem venceria em uma batalha. Então vamos começar a analisar os dois personagens, começando pelo Mob. O primeiro ponto que a gente leva em consideração ao analisar o Mob é que ele não gosta dos poderes dele. Na verdade, ele reprime os seus poderes. Ele tem poderes enormes, porém ele não os usa em sua totalidade. E os seus poderes também estão completamente ligados às suas emoções. Durante o anime a gente tem diversos medidores de porcentagens aparecendo pra gente, mas não necessariamente esses medidores dizem o nível de poder que o Mob está naquele momento, mas eles são basicamente um indicador das suas emoções, que também estão ligadas aos seus poderes, mas não quer dizer necessariamente que ele está com 90%, ele vai ser mais fraco do que quando ele está com 100%. Isso depende muito da emoção que ele estiver sentindo ali. Dito isso, é uma comparação perfeitamente plausível que a gente pode fazer é com o Gohan de Dragon Ball. Enquanto ele tem um potencial oculto absurdo, com poderes possivelmente para se tornar o ser mais poderoso daquele universo, ele costumeiramente ele não utiliza todo aquele poder. No caso do Mob, ele constantemente reprime ao máximo os seus poderes. Porque na verdade, se ele liberasse a totalidade dos seus poderes, como a gente vai ver agora na terceira temporada do anime e no final do mangá, isso tende a ser muito destrutivo para aqueles que estão ao seu redor, porque ele não tem um pleno controle sobre essa liberação massiva de energia que ele tem. Durante o anime ele mostra uma quantidade quase infinita de habilidades diferentes. Na verdade, ele parece ter todos os tipos de habilidades possíveis para um paranormal como ele. Desde o exorcismo de espíritos amaldiçoados e coisas do tipo, até telecinese absurda e telepatia, tipo, a nível de falar com ET no espaço. O bagulho é bem absurdo. Mas nesse vídeo a gente vai tomar como base os 3 momentos de maior ápice dos poderes de Mob, porque como eu disse, os poderes dele variam muito de acordo com as suas emoções, então ele é bem instável, ele dá uns picos muito loucos de energia e em outros momentos ele fica fraco, a ponto de apanhar para certos personagens que não teriam a menor chance de vencer ele no 100%. Como o primeiro grande feito de poder do Mob, a gente tem logo lá no começo do anime, onde em um momento de pequeno descontrole que ele teve ali de seus poderes, um pequeno lapso de liberação da sua energia, ele simplesmente ele levita tipo toda uma escola e todo o campus ali ao redor da escola tipo, para acima da estratosfera. Ele praticamente vaporiza toda a escola, levanta tudo pelos ares e depois ele reconstrói tudo. Tipo, isso em questão de segundos, só pelo fato dele ter perdido levemente a consciência. Isso lá no começo do anime ainda. Na segunda temporada ele enfrenta um inimigo chamado Toshiro, que é absurdamente poderoso. É o líder daquela organização criminosa chamada Garra. E quando ele liberta o seu ápice máximo dos seus poderes, a gente vê umas coisas bem interessantes ali. Primeiro que a luta deles é simplesmente surreal, eles praticamente vaporizam toda a cidade lutando em alta velocidade e levitando tudo ao seu redor. Durante essa luta, o Mob começa a levitar prédios com a maior facilidade do mundo, tipo, brincando, ele começa a levitar centenas de prédios a dezenas de quilômetros de altura. Não apenas levitá-los, mas movê-los em altíssimas velocidades, o que mostra que a telecinese dele não é brincadeira.
e enfrentando um inimigo absurdamente poderoso também, o Toshiro, que conseguia lidar até de certa forma com esses prédios e que conseguia devolver esses ataques pro mob até que em equivalência, ou seja, o mob tanto tinha potencial para levitar e mover dezenas de milhares de toneladas em altas velocidades a quilômetros do céu, como também aguentar bastante pancada, o que mostra que a sua defesa feita pelos seus campos de força também é bem eficaz e aguenta bastante coisa. Usando também a sua telecinese, ele consegue se projetar no ar e se mover em altíssimas velocidades. Durante a luta também contra o Toshiro, eles se movem tão rápidos em determinados momentos que eles até mesmo fazem estruturas de concreto e de metal pegarem fogo e se incinerarem só com a velocidade deles passando por perto. Velocidade no nível de personagens como o Boros de One Punch Man. Por isso a gente já consegue se basear mais ou menos e escalonar o mob em que patamar ele estaria no mundo de One Punch Man. Mas sem dúvidas as suas maiores demonstrações de poder estão no final do mangá e estarão nessa terceira temporada do anime, onde em determinado momento, que eu não vou dar muitos spoilers sobre o que acontece, mas o mob ele tem um descontrole completo de seus poderes. Ele libera pela primeira vez o que parece ser a totalidade da sua energia. E cara, é uma coisa de louco, porque ele simplesmente fica ali parado, ele não tá atacando ninguém, ele não tá fazendo absolutamente nada. Mas a liberação da sua energia é tão grande que ele faz com que todos os prédios da cidade se movam e comecem a criar terremotos, furacões. Tipo, ele praticamente destrói a cidade só com o seu passar por ali. E detalhe, tudo isso inconscientemente, ele não estava tendo nenhuma ação para destruir nada, só pela liberação da sua energia. Ele está usando a sua energia na totalidade, ou seja, ele não está se reprimindo mais, já seria suficiente para ele destruir cidades inteiras só com o passar dele, o que é absurdo, cara. Mas a Tatsumaki também não fica muito atrás. Ela, por mais que o pessoal ache que o universo de One Punch Man é um universo meio fraco, porque o Saitama é absurdamente mais poderoso do que qualquer coisa que exista ali, a Tatsumaki se mostra até bem poderosa em determinados quesitos. Primeiro que, assim como o Saitama no anime não demonstra a menor dificuldade para vencer nenhum monstro, a Tatsumaki também não mostra a menor dificuldade para derrotar nenhum monstro no anime. Ela vence quase todos com uma absurda superioridade ali, mostrando que ela também está bem descolada do nível de poder do seu universo. Logo na primeira temporada do anime, a gente tem a invasão do Lord Boros, a cidade Z, que chega com uma nave absurdamente colossal na cidade, com armamentos com potencial para destruir e vaporizar aquela cidade com apenas um ataque. Detalhe, as cidades de One Punch Man não são como as cidades que a gente tem. No mundo de One Punch Man, o globo é basicamente um supercontinente enorme, e as cidades são tipo mega países, tipo do tamanho do Brasil, cara. E essa nave era tão gigantesca que ela meio que cobria boa parte da cidade e tinha armamento para vaporizar tal cidade. Porém, a Tatsumaki, só usando sua telecinese sem demonstrar a menor dificuldade, ela consegue parar todo o ataque e devolver de volta para a nave, o que mostra que o nível dela também é bem alto. A Tatsumaki também mostra ter a capacidade de puxar objetos enormes de distâncias gigantescas. Em determinado momento do anime, ela puxa um meteoro do meio do espaço dela para matar um monstro, um dinossauro gigante. O que mostra que a telecinese dela se expande a tipo milhares de quilômetros, podendo puxar milhares de toneladas. Mas sem dúvidas, os maiores feitos da Tatsumaki estão na luta contra a Psychos, onde ela usa a totalidade dos seus poderes e chega no real limite das suas habilidades. Pra quem não tá ligado muito sobre One Punch Man, esse monstro que a Tatsumaki enfrentou era uma paranormal, a Psychos era uma paranormal que se fundiu com o rei dos monstros, o rei Orochi, e se tornou essa criatura aí gigantesca. Só a título de vocês entenderem o tamanho dessa criatura e o seu poder total, em determinado momento dessa luta ela dispara uma rajada de energia psíquica tão poderosa que ela literalmente arranca um pedaço do planeta Terra. Tipo, é como se tira um tampão do planeta Terra de um poder tão absurdo. E só pelo fato da Tatsumaki conseguir tancar esses ataques nesse nível, mostra que as defesas dela são bem poderosas. Não é à toa que ela ficou tão desgastada nessa luta. Ambas as personagens jogam construtos gigantescos uma na outra e inclusive movem até a crosta da Terra em uma demonstração de poderes telecinéticos absurda. Mas sem dúvida o que mais impressiona nessa luta das duas é quando a Tatsumaki usa o ápice das suas habilidades,
usa todo o seu poder para literalmente torcer a Psychos. Ela literalmente torce um monstro gigantesco. E não apenas torce ela junto ela leva toda uma cidade, a cidade Z, totalmente um fucking país, é distorcida, tipo, completamente. É bizarro de quão poderosa foi a Tatsumaki nesse momento. E o pior de tudo que esse nem foi o limite das habilidades dela. Logo já no final da luta, existia uma associação de monstros gigantesca debaixo da terra. A Tatsumaki ela levanta essa estrutura tipo, gigantesca da terra, tipo, ela tinha quilômetros de extensão essa estrutura. Ela levanta do chão e não apenas isso, ela também comprime isso e torna tipo, uma broca gigantesca e usa para terminar de matar os Psychos. Que é uma demonstração de tipo, poder telecinético gigantesco, talvez maior, sendo bem maior que qualquer coisa que o Mob tenha mostrado na obra até então. Não, mas beleza. Eu falei muito até agora e eu tenho certeza que o que vocês querem realmente saber é quem de fato é o personagem mais poderoso, quem venceria em uma luta. Bom, o primeiro ponto que a gente pode analisar é que em si tem grandes diferenças entre os personagens. Enquanto a Tatsumaki ela sempre usa ali o máximo de poder que ela puder usar, e esse máximo de poder que ela puder usar é em questão de não ter ninguém por perto que ela possa acabar machucando com o seu poder, ela sempre vai usar o poder necessário para destruir a ameaça e de uma vez, ou seja, é hit kill para a Tatsumaki. Se ela puder terminar a luta em um golpe, ela vai fazer isso. Enquanto que o Mob ele reprime todas as suas habilidades. E fora isso, o poder dele também é bem inconstante. Ele tem picos gigantescos de poder e também tem momentos bem mais abaixo. Na verdade, esses momentos abaixo são a maioria do seu tempo, porque ele está sempre se reprimindo. Então, se fosse uma luta à vera ali, onde os dois partissem para cima logo de cara, logo de começo o Mob começaria tomando uma surriço se não acabasse sendo morto, se ele não usasse logo as suas habilidades em níveis altos. O que dá pra gente saber é que, a princípio, um Mob aparece ter um poder potencial maior do que o da Tatsumaki. Ele ainda é só um garoto, ainda não está no seu auge de poder, e ele propriamente nunca treinou essas habilidades como a Tatsumaki provavelmente deve ter feito. Então, provavelmente ele vai superar ela, ele vai se tornar mais poderoso que ela. Tipo o Gohan em Dragon Ball, que ele tinha um poder oculto ali e eventualmente ele subia muito de poder e vencia muito poderoso. Mas também acabava variando muito esses poderes, porque ele tem um grande potencial, mas ainda não está completamente explorado. Fora que o Mob também leva vantagem em velocidade, por mais que a Tatsumaki tenha se mostrado até bem rápida na luta contra a Psychos, diante de diversos construtos em alta velocidade, nada se compara com os feitos de velocidade do Mob na luta contra o Toshiro, que literalmente distorcia e derretia as coisas de tão rápido que eles passavam por ali. Os dois personagens têm diversas habilidades, como telepatia, pirocinese e esse tipo de coisa, mas a maioria delas seria completamente inútil um contra o outro, com exceção de uma habilidade do Mob. Ele consegue absorver energia e também direcionar ela para outros lugares, principalmente energia psíquica, o que poderia ser um grande problema para a Tatsumaki. Porém, a Tatsumaki ela não se utiliza muito de ataques feitos propriamente de energia e o Mob também não usa muito essa habilidade, a não ser que ele esteja no seu auge completo ali. E mesmo no auge completo, a Tatsumaki provavelmente teria formas de lidar com esses ataques do Mob. Então, como média, a gente pode dizer para os dois personagens que a média de poderes da Tatsumaki é em um sarrafo bem mais alto do que o Mob, porém ele fica ali variando o seu poder e em alguns momentos ele pode se aproximar e até passar ela. Porém ela é bem mais experiente em combate, bem mais agressiva também lutando, o que complicaria muito pro Mob, que logo de cara a gente já vai analisar ele no seu estado final ali, usando o máximo do seu poder. E propriamente nunca foi usado lutando efetivamente contra alguém poderoso, mas dá pra gente imaginar que nesse auge ele consiga ter efeitos parecidos com o da Tatsumaki, sendo inclusive mais veloz do que ela e tendo disparos de telecinese similares com os dela. Mas até mesmo neste estado, a Tatsumaki ainda teria certas vantagens, como por exemplo, ela é bem mais experiente que o Mob, bem mais agressiva também lutando. E também os feitos dela são ainda maiores, por mais que o Mob tenha distorcido toda uma cidade e criado terremotos de forma passiva,
a gente não viu ele usando o máximo daquele poder. E essa demonstração de poder é bem menor do que o que a Tatsumaki mostrou, que distorcia proporcionalmente milhares de toneladas e países e coisas muito maiores. Então a gente prova que a telecinese dela é bem mais poderosa do que a do Mob. Mas novamente, como eu disse, ele em certos momentos da luta ele poderia se equiparar a ela, se tornando uma luta bem difícil para os dois personagens. O último ponto para a gente analisar seria a resistência dos dois personagens, que sem dúvida seria o que desempataria uma luta extremamente acirrada. Bom, o Mob nunca foi severamente ferido, pelo menos não tanto quanto a Tatsumaki. Ele tomou golpe, em certas lutas ele toma sim golpes extremamente poderosos e sangra bastante, é bem realmente ferido seu corpo fisicamente. Mas normalmente ele é bem protegido pelas suas barreiras, com exceção de quando ele está distraído, ele consegue lidar com tudo que está ao seu redor. E a Tatsumaki também tem feitos meio que parecidos, as barreiras dela, quando ela não está distraída, seguram bem o tranco. Porém, eu ainda dou um ponto a mais para a Tatsumaki pelo fato de ela ser uma lutadora mais experiente e parecer ter uma resiliência maior do que a do Mob. Porque, por exemplo, nesse feito que ela esmaga a Psychos e torce toda a cidade, pouco antes ela tinha tido as suas duas mãos perfuradas por lanças. Então ela já estava ali, literalmente tinha sido saqueada. E nessa mesma luta, antes mesmo de levantar toda a estrutura da Associação dos Monstros e matar de vez a Psychos, ela tinha sido novamente perfurada pela Psychos, o que mostra que mesmo extremamente ferida, ela consegue usar muito do seu poder. O que não acontece muito com o Mob, porque quando ele se desgasta demais, ele acaba entrando em um estado de dormência em alguns momentos. Ele chega em certos momentos a desmaiar completo, ou a nem sequer conseguir usar os seus poderes. Então, por mais que a Tatsumaki chegue a um limite e seja uma desvantagem para ela ter essa defesa dela furada tantas vezes, mesmo sendo furada, ela consegue se manter no auge de poder ainda com esses ferimentos, enquanto o Mob não consegue. Ou seja, então o grande vencedor de uma luta, na maioria dos casos, seria a Tatsumaki. Ela venceria, tipo, sei lá, em quase 90% dos casos. Por mais que o Mob até em certos momentos pudesse se equiparar ou causar um trabalho para ela, ele não mostra feitos de estamina nem de resistência para aguentar os seus poderes no máximo por tanto tempo. E mesmo a gente especulando que ele talvez atinja esses poderes no nível dela, ainda é bem especulativo. Então o que a gente tem de concreto é que na maioria dos casos ela solaria o Mob. Mas aí eu quero ouvir de vocês. Vocês concordam com a minha opinião? Bom, aqui tem os comentários, eu quero que todo mundo dê a sua opinião aí, se você discordar. E se você concordar também. Cara, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like monstrão, cara. Sério, vai ajudar muito o canal. Se você puder deixar o like, se inscrever, se eu pudesse, se você desse o like, se você der o like e se inscrever, e eu pudesse, eu ia pessoalmente ir apertar a sua mão e falar, cara, muito obrigado. Sério, vai ajudar muito o canal se você se inscrever e se você deixar o like. Então faz isso aí, cara, de coração, não pode custar nada, pô. 2 segundos da tua vida. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter chegado até aqui e por ter visto esse vídeo. Um abraço para todos vocês e tchau!